Eu sou professora de educação musical, de musicalização infantil. Eu preciso saber alguma coisa sobre musicoterapia? Será que isso vai me ajudar nas minhas aulas? E eu tenho um filho que é autista. Será que eu procuro educação musical, uma aula de musicalização infantil? Ou será que eu procuro a musicoterapia? Qual a diferença entre a musicalização infantil e a musicoterapia? Essas são algumas perguntas que a gente vai responder aqui na sala de professores hoje. Eu chamei o Alan, que é um musicoterapeuta e também é educador musical, para explicar isso pra gente, como que a musicoterapia pode ser formadora do educador musical. Então a gente está falando aqui de adulto preparado. Então ele vai contar pra gente um pouco da trajetória dele e a gente vai discutir esse tema para entender melhor o que é a musicoterapia. Para quem está caindo de paraquedas, a live da sala de professores acontece toda semana, todas as terças-feiras, às 8h30, aqui no meu perfil, é sempre ao vivo, e eu sempre trago um convidado que é ou da área da música ou da área de Montessori. Então, sempre tem alguma coisa que eu consigo combinar desses dois mundos. E às vezes, raramente, mas às vezes acontece, eu encontro um professor de música que também trabalha com o método Montessori. Então, essa live acontece todas as semanas e eu sempre vou postando aqui para vocês qual vai ser o tema, quem vai ser o convidado e tudo mais. Hoje eu vou trazer o Alan e eu já vou pedir antes de chamar ele para você encaminhar, aperta aqui no aviãozinho para encaminhar para uma pessoa que quer saber sobre musicoterapia, que quer entender melhor sobre a diferença entre musicalização infantil e a musicoterapia e como a musicoterapia ajuda na sala de aula e ajuda muito. Às vezes a gente faz um pouco de musicoterapia sem nem saber, às vezes como educador musical. Então, e já pode colocar suas perguntas também, ou dúvidas, enfim, aqueles questionamentos que a gente tem e não sabe responder, a gente vai respondendo aqui. Boa noite, Vivência Musical, né? Que não temos nome, só Vivência Musical. Eu vou chamar o Alan para a gente começar, mas já podem colocar aqui os comentários. E antes de chamá-lo, na verdade, eu vou até escrever o nosso tema aqui para quem chegar depois. E vão me falando se o som tá bom, gente? Porque é aquela história do ao vivo, né? A gente tem que testar tudo. Então, como é musicoterapia como formadora do educador. E isso serve também para esse tema também serve para educador de sala, não necessariamente um professor de música só. É claro que para você ser musicoterapeuta, você precisa ser músico também, né? Mas o som tá bom. Ai, que bom. Mas você pode entender um pouco melhor de como funciona para saber como usar disso na sua aula. Val Santos. Ah, beleza. Oi, Val. Então vamos lá, eu vou chamar o Alan para a gente começar e já responder tudo isso. Que ele vai contar bastante coisa hoje pra gente, é um assunto bem extenso. Então, e vão colocando os comentários, porque assim o Instagram entende que a nossa live é relevante. Oi, Alan, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Te ouço bem. E você? Certo. E o som aqui ambiente? Tem um ventiladorzinho ligado ali, tá atrapalhando não? Não, eu não escuto. O pessoal vai dizer se estão escutando o ventilador, mas acho que não. Acho que tá tranquilo. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Olha, faz quase um ano, ou já um ano da nossa live, da nossa primeira Vai live. aniversário. Faz tempo, hein? Faz um tempinho. A Faz um gente tempinho. Tá longe o áudio dele. Eu vou falar mais alto então, fica melhor? Porque eu tô sem microfone hoje. Esqueci. tá melhor. É verdade, estava um pouquinho longe, é verdade. Ela aqui tem uma ambiência considerável. Tá, então talvez aumentar o seu volume um pouco. Tá. Vou falar um pouco mais alto. Muito bem, para o pessoal entender por que eu chamei você, quero que você comece contando um pouco da tua trajetória. Eu falei para eles que você é educador musical e também é musicoterapeuta. Certo. Bom, meu nome é Alan,
como você já disse, sou educador musical e musicoterapeuta. Trabalho há mais de 7 anos nessa área, porém, esse ano resolvi enfiar de cabeça mesmo na musicoterapia e colocar todos esses conhecimentos em prática. Abri o meu próprio consultório, né, aqui na cidade. Já tive, na verdade, um espaço há um tempinho atrás e em outra cidade, fechei e abri agora aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A minha formação, eu sou formado em licenciatura em música, tenho pós-graduação em musicoterapia e tenho também uma especialização em transtorno do espectro autista, né? Então, trabalho nessas áreas. E outras formações também dentro da música, como arranjo, improvisação, enfim. E, basicamente, a minha formação ela foi voltada para educação musical, porém, já tem 7 anos, como eu falei, que eu trabalho nessa área da musicoterapia. Comecei a atuar, inclusive, quando falava-se muito pouco da musicoterapia, porque a musicoterapia ela começou a ser difundida e divulgada, pelo menos aqui no estado, por agora, depois da sua regulamentação, etc. Então, a gente tem muita coisinha para trocar que se conecta com educação musical e musicoterapia. Sim, verdade. E deixa eu fazer uma correção, que eu já errei a pronúncia do seu nome. É Alan e não Alan. Não, Desculpa. tanto faz, Alan, tá tudo Não, certo. mas é como você fala que é o correto. Então, vamos lá. Muito bem. Você então abriu a sua clínica agora. Como é que foi esse processo? Conta. Você mudou de cidade e tudo mais. Mudei. Então, como eu falei, já tem um tempinho já, eu cheguei aqui em 2014, em Dourados. Em 2018, eu me mudo para uma cidade chamada Carapó, uma cidade aqui do lado, 45 quilômetros daqui, mais ou menos. E lá eu ajudei a inaugurar um centro de cultura e saúde. E depois desse processo, eu volto para cá esse ano, vendo lá, volto para cá e aqui eu abro esse espaço. Para mim, está sendo um desafio muito novo. Dourados é uma cidade relativamente grande, né? Porém tem um clima de interior bem bacana. É a segunda maior cidade do estado aqui, né? E muito se ouvia falar de educadores musicais dentro de clínicas, etc, né? Atuando ali. E, na verdade, se a gente for pensar na história da musicoterapia, eu acho que a gente vai ter um tempinho para falar sobre isso. Começou-se com a educação musical, atuando dentro de espaços terapêuticos, né? A gente tem Nordolf Hobbes e Clive Hobbes, que foram os precursores aí da musicoterapia em relação ao modelo Nordolf Hobbes, que eles eram educadores musicais, né? Agora me fugiu da memória se é ou Nordolf ou Clive, que era um psiquiatra, mas enfim, eles uniram essa questão da música com a saúde, e aí surgiu aí os primeiros relatos dessa abordagem da musicoterapia. Então, eu resolvi, Júlia, agora esse ano entrar mesmo de cabeça, me associei, né, numa associação de musicoterapia e para trabalhar tudo certinho, tudo organizadinho. E estou aí, caminhando e está sendo uma experiência incrível. E você ainda está atuando como educador musical? Ou agora a clínica está sendo o principal foco da sua atividade profissional? Ainda estou com a educação musical, tá? Eu separei um dia, alguns dias específicos para educação musical, porque eu digo o seguinte, até eu acho que é o ponto dessa live hoje, eu digo o seguinte: a educação musical pode caminhar junto com a musicoterapia e a musicoterapia caminha com a educação musical, totalmente. Inclusive, o meu TCC da licenciatura foi em relação a isso. Confesso que tive muitos problemas com a banca, tá? Porque na licenciatura a gente tem uma questão de falar sobre educação musical, porém, foi justamente o tema, né? O educador musical com o olhar da musicoterapia, né? Porque eu acredito que uma coisa complementa a outra, uma área complementa a outra. Então, toda vez que vem um cliente de educação musical, principalmente criança, eu compartilho com os pais
um pouquinho do meu trabalho, e eles entendem, gostam, eu acho interessante, porque eu não trabalho só a educação musical em si, ali, porém, o foco, nesse caso da educação musical, ele é pedagógico. Sim, só para te avisar, tô fechando meu microfone para não interferir no teu áudio, tá? Porque a gente sabe que quando fala aqui, corta dali, né? Então, Certo, é, certo. é muito interessante isso que você falou. Eu também entendo assim, apesar de eu não ter uma formação em musicoterapia e ter muito pouca informação sobre isso, né? Não sou musicoterapeuta para dar uma aula sobre isso. Mas eu entendo assim, né? E quando a gente começa a pesquisar um pouco, eu entendo que eles se complementem, né? Quando a gente começa a pesquisar um pouco sobre musicoterapia, sobre educação musical, a gente que é educador já há um tempo começa a perceber algumas coisas que fazia e que, ou que ainda faz, né? Que ainda é mais para musicoterapia do que para educação, né? Você fala, nossa, aquilo que eu faço, então, caramba, porque a educação musical acaba sendo no sentido assim, de que a gente tem uma diferença bem grande. A educação musical é pedagógica, então a música é o fim e a musicoterapia é da saúde, né? Ela é um meio para você alcançar. Tô errada? Não, é isso, é isso. Essa é a grande questão que está acontecendo hoje em dia. Agora com a regulamentação, né, da musicoterapia, o pessoal está conseguindo se organizar um pouquinho mais, mas tem toda essa questão dos objetivos. O que difere uma da outra são os objetivos. Sim. Né? Educação musical, a finalidade é pedagógica, é aprender o instrumento, é aprender a tocar. Né? A musicoterapia é a saúde, né? É um tratamento com a música. Né? Se a gente pensar na história da educação musical e na história da musicoterapia, ambas estão caminhando ali desde lá atrás juntas. Eu até fiz algumas anotações aqui, porque é muita coisa, né, para a gente acabar lembrando, mas só que assim, para você ter uma noção, um dos considerados dos precursores da musicoterapia é Platão e Aristóteles. Né? Então, são os precursores que começaram a ver, a utilizar a música, e a gente tem isso também dentro da Bíblia, né? Onde Saul, né, toca ali, Davi, eu acho que toca para Saul, uma coisa assim. Então, ali é o primeiro registro que eles colocam de musicoterapia, né? Então, isso vai se passando, e aí tem-se a primeira manifestação de musicoterapia, o primeiro programa foi criado em 1938, num hospital, né? Esse hospital, eu tô olhando aqui porque tem uns nomes aqui que eu acabo me recordando. Eloise é o nome do hospital e ele foi criado em Detroit, né? E esse foi os primeiros relatos ali, né, de programas de musicoterapia, que foi em 1938, em Detroit. Então, aí depois veio a Segunda Guerra Mundial, e vai vindo, vai vindo. E aí a musicoterapia teve uma, no Brasil, teve uma jornada latino-americana de musicoterapia em 1968, que foi aí que, na Argentina, foi aí que a musicoterapia começou, né, a vir para o Brasil. Teve duas pessoas aí, eram três, mas eu me lembrei de duas aqui, que é Cecília Conde e Doris Royer, que são uma das precursoras da musicoterapia no Brasil. Tá? Então elas vão nesse congresso, elas observam, tentam aplicar aqui, aí começa-se a trazer essas informações da musicoterapia no Brasil, isso lá em 1968. É relativamente bem recente aqui, né, no Brasil, mas a gente já vê que é antigo, né? Eu sei que assim é algo que se estuda da Idade Média, da questão do trivium, do quadrivium, que já existia a música, tinha que estar, né? Fazia parte de um currículo importantíssimo, né? Junto com ginástica, junto com outras áreas né, de conhecimento. Mas o termo da musicoterapia é muito recente aqui para nós, né? E para a gente usar com essa formalidade da academia e tudo mais, em consultório. Inclusive, foi ano passado, agora em 2024, que foi oficializado, né? Conta isso pra gente aqui no Brasil. Como é que foi que agora é certificado? Como é que era mesmo essa história? Eu já não lembro mais. 11 de abril, agora de 2024, foi regulamentada a profissão de musicoterapia
ou musicoterapeuta, né, no Brasil. Então, no dia 11 de abril de 2024, que institui como profissão, né, o musicoterapeuta. E aí criou-se, né, criou-se uma série de questões, né, em volta dessa regulamentação, antes dessa regulamentação, que eu acho que a gente vai conseguir tratar isso, mas na minha opinião, ela distanciou muitas pessoas da musicoterapia, tá? Então, são assuntos delicados, assuntos que eu acho que foi muito necessário, eu acho que é um avanço para a música em geral, a musicoterapia ter sido regulamentada no Brasil, né? Eu acho que você separa profissionais, você separa, consegue realmente entender ali com essa regulamentação quem realmente está trabalhando de forma lícita e quem não está. Né? Porque, querendo ou não, a gente não deixa de pensar que musicoterapia é uma área da saúde. Existem seus riscos de trabalhar com a música. Né? Tem uma questão chamada iatrogenia musical. A iatrogenia é quando a música faz mal, mas a iatrogenia está dentro da medicina, está dentro das áreas da saúde. Né? Existem inúmeras questões que podem ser, a gente pode tratar disso um pouquinho mais para frente, mas podem ser acometidas pela música em pacientes, ali, pessoas que estão ali dentro de um espectro, dentro de com alguma comunidade de deficiência, enfim, ou até pessoas ali que buscam esse tratamento com a música. Você vê como a gente está atrasado, né? No ano passado foi oficial, assim, cara, como é que pode deixar por tanto tempo profissionais que não são profissionais trabalhando numa área de saúde, assim, é realmente preocupante, assim, mas que bom que esse é um grande marco, né? Que bom que isso aconteceu finalmente. Oi, Júlia. Em 1986, eu estava olhando aqui, teve uma senhora, que é a Clotilde, no Paraná, que foi, em 1986 foi criado o primeiro curso de graduação em musicoterapia no Brasil. 1986, esses dias. Então, veja só, tudo que nós temos de referência até agora, no momento, lógico que, nossa, tem uma galera brasileira, assim, fantástica, mas são pessoas que estão lá fora. Né? Então, a musicoterapia, ainda você chega, principalmente aqui, por exemplo, na cidade inteira, músico que, né, eu vejo, às vezes, eu ando com meu uniforme, o pessoal, musicoterapia, o que é isso, aquela coisa toda. Você toca para as pessoas ficarem bem. Ela até fala assim, é basicamente isso, mas é um pouquinho mais aprofundado. Então, veja só, é tudo muito recente. Então, vai se criar dispositivos, vai se criar rumores, ainda vai, porque é só a partir de 2026, tá? Que abril de 2026, a musicoterapia vai realmente, creio eu, passar a ser fiscalizada, ser organizada no Brasil. Porque até lá, existe a lei, foi regulamentada agora, mas existe uma brecha para os músicos, para as pessoas que estão fazendo pós-graduação em musicoterapia, terminarem suas pós-graduações, porque a partir de abril de 2026, só vai existir o curso de graduação em musicoterapia. Então, a gente está num período de transição, um período lindo, maravilhoso, está surgindo muitos musicoterapeutas interessantes, pessoas que realmente estão ali trabalhando, fazendo acontecer, né? E também, de um lado, onde a gente tem pessoas extremamente capacitadas, nós temos órgãos, nós temos pessoas que estão aproveitando desse momento todo, né? De, às vezes, um não conhecimento, né? De, às vezes, realmente uma ignorância mesmo, estão aproveitando de uma certa forma para se vangloriar, ou seja, conseguir coisas, né? E isso, eu estava até comentando essa semana com uma pessoa, e é em toda a profissão até hoje, toda. E vai existir, e não adianta. Teve até uma cultura aí do musicoterapeuta
só com musicoterapeuta uma época. Cara, isso aí foi uma loucura, sabe? Que E foi eu, isso? foi uma. Porque assim, antes de regulamentar a musicoterapia, muitos musicoterapeutas, profissionais, começaram a se impor, eu acho de uma maneira muito assertiva, mas começou a ficar um negócio tão maçante. Musicoterapia só com musicoterapeuta, porque senão a pessoa vai ter como que eles falavam? Você vai causar iatrogenia, você vai causar mal. E começou aquela coisa toda. E eu falei, gente, cadê a musicoterapia? Cadê a musicoterapia nesse momento? Estão pensando em interesses pessoais e esquecendo o objetivo, que era a regulamentação da musicoterapia. Entende? Que era a união da musicoterapia, dos musicoterapeutas. Então, assim, eu fui até criticado, né, há um tempo, por isso eu, eu resolvi dar eu dei uma pausa um tempo, sabe, até para pensar qual era o meu objetivo, etc. E depois, hoje, esse ano, voltei com tudo isso. Mas fiz muitos amigos, né, muitas pessoas aí nessa área que compactuavam, inclusive, as minhas ideias. Mas só que não se posicionava, não falava, né? A frase, perdão, a frase mais falada ele falou aqui, né? Musicoterapia somente com musicoterapeuta. Não, e tá certo. É uma área muito, por mais que pareça educação musical, é muito distinto, gente. O objetivo é totalmente diferente. Imagina se a musicalização, que já é um pouco mais anterior à musicoterapia, assim, aqui no Brasil, já e é um termo que ainda as pessoas têm dificuldade de entender, ainda não conhecem. Imagina, a música já está na escola há mais tempo e tudo mais. Você imagina a musicoterapia. Qual é a dificuldade, né, de entender? Demorar, e ainda vai demorar, e ainda vai demorar. Aí o que acontece? Passando isso, começou os cursos EAD. Ah, eu vi tanta coisa assim, com umas matérias Muitos assim, do cursos tipo. EAD A... não formam musicoterapeutas. E realmente, gente, ó, eu vou falar um negócio para vocês aqui, posso ser duramente criticado por isso, mas, gente, minha opinião, tá, Júlia? Faculdade, para mim, não forma profissional. Não forma. O que vai realmente fazer você um profissional é o seu pós, entendeu? É os seus cursos direcionados, é o seu trabalho, no caso da musicoterapia, são as suas mentorias, se você fizer, são as suas supervisões de casos clínicos. Agora, se o musicoterapeuta ele trabalha e não faz uma supervisão, é complicado, porque você não sabe tudo, não adianta. Então você precisa fazer uma supervisão dependente do caso. E a musicoterapia é muito ampla. Tem musicoterapia à distância, você tem musicoterapia dentro de hospitais, tem musicoterapia dentro do transtorno do espectro autista, transtornos globais, etc, 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 etc. Aí dentro dos hospitais, você divide musicoterapia nos leitos, na recepção, e etc, 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 UTI. Gente, é muito amplo. Então, se você não faz uma supervisão, se você não busca um profissional, não busca uma ajuda profissional de pessoas que você sabe, porque também você tem que ver quem que você faz mentoria. Porque tem muita gente por aí, cara, que tá ali por conta de grana. Somente isso, entendeu? Agora, se você vê que aquela pessoa realmente tem uma base consolidada, você consegue pesquisar isso. Né? Você vê que aquela pessoa ali tem uma base, tem um know-how, estuda, fala bem da musicoterapia, não está simplesmente ali para causar algo, às vezes em benefício próprio, uma fala, etc. Aí, eu acho que nós somos adultos e a gente sabe quem que está falando a verdade e quem que não está falando a verdade. Hoje em dia a internet está aí e a gente consegue, pelo menos com algumas análises, distinguir essas pessoas. Né? É muito triste. Eu vi uns cursos, eu concordo com você, assim, a faculdade realmente ela não vai te formar um profissional, mas eu tenho visto assim, uns cursos de EAD, de musicoterapia, com umas disciplinas do tipo a voz que cura,
sabe, umas matérias assim do que fala, mas do que, sabe, vai estudar neurociência, vai estudar um negócio, né? Não, uma coisa meio fajuta, sei lá. É, o que acontece muito é que tem muitas matérias de musicoterapia que eles se remontam lá ao período antigo, né? Como a música como cura, como tal, mas aquela coisa mais a música que cura, a música que não sei o quê. E hoje, quando você chega com esse papo, a música cura, você entra num campo muito aberto, entra até no campo da religião, então, sabe, entrar na saúde já está difícil para a musicoterapia, né? Porque a musicoterapia é um trabalho danado para os planos aceitarem, planos de saúde. Por mais que a profissão foi regulamentada, por mais que seja, é um trabalho danado, entendeu? É um trabalho danado para os pais entenderem que seus filhos precisam fazer musicoterapia, né? Principalmente, eu hoje, teve até um camarada que perguntou qual que é a área, né? Ali, ó, quais demandas o musicoterapeuta tem mais atendido no Brasil? Autismo, disparado, entende? Musicoterapia e autismo tem inúmeros. Tem estudos em todas as áreas, mas a musicoterapia e autismo tem inúmeros estudos baseados em evidências, pesquisas baseadas em evidências que realmente a musicoterapia é uma porta de entrada para a reabilitação, para o desenvolvimento de crianças, pessoas com transtorno do espectro autista. Né? Então, é uma discussão que vai até além, sabe, Júlia, do campo da musicoterapia. Né? Sim, eu acredito nisso. Vai bem mais longe. A gente definiu esse tema da musicoterapia como formadora do educador musical, e eu acho que tem muito a ver com você, assim, né? Muito no seu perfil, porque você veio do. A Isonete está dizendo que seu áudio está um pouquinho baixo. É porque eu começo para baixo, né? Eu falo para baixo, assim, ainda. Ele vai falar assim agora. Eu vou falar assim. Da próxima eu coloco o microfone, Júlia. A gente separou e eu acho que tem muito seu perfil porque você veio desse lugar da educação musical, né? Como é que foi? Como é que é juntar? Porque eu tenho essa vontade também ainda de fazer, eu acho super importante de fazer uma pós em musicoterapia. Como é que é para você? O que que você usa? O que que você usa nos seus atendimentos nos atendimentos como musicoterapeuta? O que que você usa da educação musical? E vice-versa. Olha, foi uma virada de chave para mim, porque é o seguinte, é o que muitas pessoas falam. Praticamente todo musicoterapeuta veio da educação musical, era professor de música, aquela coisa toda. Quando eu começo a pesquisar sobre, a entender, eu começo a ver, cara, eu preciso virar uma chave que eu não estou conseguindo. Porque eu chegava para trabalhar com uma criança, eu queria ver ela tocando. E aí, depois dos estudos, pesquisas, eu consegui virar essa chave. Né? Então, hoje eu trabalho, basicamente, tudo que você imaginar dentro da educação musical, porém, eu não consigo te falar uma coisa específica, porque vamos falar de um paciente que tem uma demanda, por exemplo, para fala. Então, vou trabalhar músicas que vão potencializar aquela prosódia, potencializar aquela dicção, trava-línguas. Inclusive, postei um vídeo hoje sobre trava-línguas com uma criança lá. Então é muito específico, porque na musicoterapia você tem uma série de protocolos que você tem que seguir. Você tem que avaliar a pessoa, você tem que entender qual é a identidade sonora dessa pessoa, por exemplo. Né? Às vezes, a pessoa fala, eu gosto de funk, mas se você vai lá e olha no histórico dela, ela cresceu ouvindo música clássica, ela cresceu ouvindo rock, e aí e acontece, sabia que acontece? Eu usei o termo do funk aqui, mas acontece. Porque depois foi se modelando. Mas a pessoa ouvia, eu gosto de ouvir música clássica para dormir, por exemplo. Então você vai juntando essas pecinhas e aí sim você vai desenvolver atividades, você vai desenvolver um plano terapêutico para aquela pessoa.
entendeu? Sim, isso é lindo, muito legal. E tem um mito que eu gosto muito de quebrar toda vez que eu entro nesse assunto de música e saúde, que é aquele mito do efeito Mozart, né? Eu Hum. não sei se a gente comentou ele na nossa outra live, mas eu sempre trago um pouco, principalmente para os pais dos meus alunos entenderem assim que isso é, que é realmente um mito, porque eles ficam, eu vou colocar mesmo então Mozart. Se a música é tão benéfica, eu vou colocar Mozart, vou colocar música clássica, vou colocar. Aí eu dou sempre a mesma resposta. Eu falo, vale mais a pena você colocar uma coisa que você gosta de ouvir quando você tá grávida, né? Isso sim vai fazer, vai ser benéfico. Agora você vai colocar. Você nem gosta de Mozart, você nem gosta de Liszt, você nem gosta de música clássica. Vai pôr música clássica porque alguém te falou que deixa inteligente. Vamos entender por quê, né? Agora eu quero que você, como musicoterapeuta, que tem mais domínio da área, comente sobre isso. Alguém já te falou sobre esse mito? Já vieram? Não só falam, como divulgam muito isso. E assim, o pessoal apelou muito esse lance da música clássica, inteligência, aquela coisa toda, né? E como o jazz, enfim, né? E o que eu penso é o seguinte, é justamente o que você falou. Cada ser humano tem a sua identidade sonora. Pode mudar? Você pode passar a gostar Eu, na minha adolescência, era roqueiro. Gostava de rock, Metallica, Iron Maiden, né? Todas essas... Gosto ainda. Mas depois fui passando, cara, até chegar na bossa nova. Eu falo que a idade foi chegando, eu fui diminuindo o beat, entendeu? Eu fui diminuindo o ritmo. Então, isso aí é muito relativo e é cheio de tabus em cima. E é uma questão do seguinte: claro, foi divulgada essa questão do efeito Mozart durante muito tempo, né? Que tinha a sinfonia, tal, se não me engano, 447, alguma coisa assim. Que as pessoas que foram expostas à sinfonia tiveram um efeito. Mas, na verdade, às vezes não é a sinfonia, é a frequência, né? Eu tenho um amigo que trabalha com vibroacústica, musicoterapia vibroacústica, inclusive, é, depois eu te passo o contato dele, é muito interessante você ter contato com ele, que é uma área da musicoterapia muito interessante, tá? E Quero, com tem certeza. uma pegada muito diferente, tá? E com muitos resultados, porque nós somos frequência, né? Nós temos frequência. Então, a musicoterapia vibroacústica, ela entra em consonância com tudo isso, sabe? Então, a gente estava conversando um dia sobre isso, sobre essas questões, o efeito da música, né? Então, ele fez inclusive um teste no estúdio dele, comigo, com as tigelas de betano, não sei se você já ouviu falar. Então, teve um som que ele fez que eu automaticamente coloquei a mão no ouvido, entendeu? Que foi o agudo. Por quê? Eu tenho uma dificuldade com sons agudos, Alan. Por quê? Sempre toquei instrumentos graves. Comecei na tuba, depois fui pro contrabaixo, depois, né, sempre instrumentos graves. Então hoje o meu ouvido, eu tentei aprender violino, mas não rolou por conta do agudo, sabe? Então tudo que é uma frequência muito aguda, eu tenho não uma restrição, mas um desconforto. Então, por exemplo, vai ter pessoas que vão adorar o agudo, outros vão odiar o grave, né? Que não vão sentir essa presença no corpo, entende? Então, acho que está muito mais relacionado com a frequência do que com qualquer outra coisa, né? Essa música me traz um sentimento de paz, mas por que ela te traz um sentimento de paz? E aí, quando você vai aprofundando, quando você vai, né, você vê que aquela música tem uma conexão emocional com a pessoa, aquela música traz lembranças, aquela frequência em si. Já aconteceu casos, por exemplo, de crianças. Eu gosto dessa música. E aí comecei a tocar música. Não, mas está diferente. E aí eu vou analisando. Daqui a pouco eu chego uma música totalmente com a letra diferente, só que a harmonia era a mesma. Entende? Eu já Então, ia falar, eu estava tocando em outra tonalidade e ela reconheceu que era. Poderia ser, mas olha que curioso. outra música, outra coisa, mas a harmonia de fundo tinha uma passagem, que era, entende? Então, esse é o olhar, muitas
vezes, do musicoterapeuta, você está atento aos detalhes. Porque o tempo inteiro as crianças estão dando detalhes, crianças, pacientes, as pessoas estão dando detalhes quando estão envolvidas em uma atividade musical. Seja no olhar, seja no movimento corporal, sabe? E aí a gente entra ali nas abordagens de musicoterapia, que são inúmeras também, como na psicologia. Né? A musicoterapia, nesse quesito de abordagem, ela bebeu muito na fonte da psicologia e vice-versa, etc. Então, é muito abrangente, sabe, Júlio? É um papo bem extenso e muito bacana de se estudar. Então, na verdade, assim, resumindo, se é que dá para resumir, a gente precisaria de dois fatores aí, né? A questão da frequência e da relação que a pessoa tem com aquela música, com aquela sonoridade, com aquele som, né? Porque às vezes pode ser um som de passarinho, né? Vamos dizer. Para ela sentir algo relaxante, se for o caso dela sentir algo relaxante, ou se ela se estressar com o som do passarinho. Tem a ver mais com a frequência e com a relação que ela tem com aquele tipo de som. Exatamente, exatamente. Porque se a gente for desmiuçando a música, às vezes a pessoa tem uma conexão com a letra. E não está nem aí para a melodia ou para a harmonia, enfim, acontece. Mas se a gente for desmiuçando a música, for tirando a letra, for tirando o que sobra? Sobra as frequências, as organizações ali entre notas, entre acordes. E muitas das vezes aquilo ali está, de certa forma, impregnado, né? Está ali já fixado naquela pessoa, naquele cliente. Então, é um papo meio viajado, assim, mas eu acho que é o mais próximo que a gente consegue chegar desses efeitos da música, porque a música é energia, a música está o tempo inteiro ali, nos conectando com fatores, com eventos, com memórias, etc. Então, eu acho que realmente, ao meu ver, é em relação a isso. Por que muitas vezes, às vezes acontece que a gente tá com uma criança, alguém tocando uma determinada música e você muda bruscamente, o que a gente, inclusive, da musicoterapia acha que não é interessante, essa mudança brusca de uma música para outra, de um ritmo para outro, né? Depois eu explico por quê. Mas você muda, a criança dá aquela pausa e ou fica em silêncio, ou se retrai, entende? Então tudo tem quando você começa a olhar de forma terapêutica, tudo tem um porquê. Isso aí é interessante, porque a gente já pode entrar a gente já entra como para falar desse tópico que é a musicoterapia como formadora do educador musical, pensando em sala de aula, né? Muitas vezes a turma tá muito agitada ou não tá dando certo a aula e você fica lá se martirizando sem entender por que essa atividade não, essa turma não serve, né? Aquelas coisas que a gente vai inventando na cabeça. E no fim das contas, você poderia resolver muito bem com uma informação a mais que você não tem, que vem da musicoterapia, né? Então, eu tô colocando frequências. Eu nunca entendi isso como sendo algo bom mesmo. Eu vejo assim, a criança está lá numa frequência mais corrida e de repente faz uma pausa, de repente quebra, de repente vai relaxar, ela não vai relaxar, né? Mas entender os porquês eu não sei. Conta pra gente o que acontece nesse momento. Ó, veja só, se você tem uma criança em crise, vamos pensar, ela estava super agitada. Qual é o primeiro pensamento? Qual é o seu primeiro pensamento? Vou tocar uma música lenta para trazer essa pessoa. Então, se a pessoa está em crise, está brava, vamos trazer para a gente. Quando você está bravo, você quer que uma pessoa fique falando calminho do seu lado? Uma coisa. Então você traz com a música essa criança, você entra em uma música que seja agitada, ou seja, a criança está ali agitada, então você entra dentro daquela vibração ali com ela, se ela estiver gritando, tu grita junto, é um negócio meio, sabe? E aí você vai trazendo ela para onde você quer, sabe? Com a música, com a música. Não é falando, você tem que ficar em silêncio, você tem que ficar na... Não, às vezes você não precisa falar nada, só tocar o instrumento.
Aconteceu comigo um caso verídico. Eu atendi em espaço e a mãe chegou com uma criança e lá funciona da seguinte forma. Você chegou, vai ser atendido pelo musicoterapeuta, você primeiro conhece a pessoa, faz uma anamnese, enfim, todo aquele protocolo. E dessa vez, só me falaram assim, olha, você tem um fulaninho agora. Beleza? Falei, olha, mas eu não conheço, o que tem e tal. Aí me passaram mais ou menos por cima ali, beleza. Na hora que eu vou pegar a criança, ela está na recepção junto com a mãe, aos prantos. E aí eu penso, eu não posso ter essa quebra, chegar ali, pegar essa criança à força e levar para a sala. Primeiro contato, tem. Tá, eu penso em levar a mãe para o setting, junto, né, com a criança. Não funcionou por conta de umas questões de dentro do espaço onde eu estava, meio complicado. E aí eu pego essa criança e levo para a sala. Aos berros, totalmente contra, porém, mas ali eu estava em um ambiente, inclusive eu saí, mas eu estava em um ambiente onde eu era mandado, vamos dizer assim, né, de que receber certo tipo de ordens. Fui. Falei assim, agora vamos lá. Criança gritando, gritando, gritando. Eu, na minha percepção, eu falei, eu vou trazer essa criança para mim. Comecei a tocar e eu comecei a passear por alguns acordes e eu vi que em alguns acordes ela dava o choro ficava um pouquinho mais brando. Comecei a colher, a trazer, fui indo. Percebi que ela estava, olha a percepção, percebi que ela estava chorando em uma determinada tonalidade, trouxe essa tonalidade para o instrumento, trouxe essa tonalidade do instrumento, fui criando melodias que faziam contraponto com o choro. Olha só isso. Resumo. A criança chegou e me abraçou. Na hora que ela me abraça, ela para de chorar e aceita ali o processo, aquela coisa toda. Enfim, aí foi tudo legal. Foi sorte? Foi? Não sei. Não tem como prever. Sabe? Eu fui usando técnicas, fui usando coisas para trazer essa criança para um estado de tranquilidade. Porque a função da musicoterapia é trazer saúde e bem-estar. Então, foi uma das técnicas, eu acho que uma dos momentos que eu classifico assim como bem desafiadores, sabe? De todo esse tempo, assim, foi bem trazer essa criança para parar o choro, sem falar um A. Eu não falei nada. Sabe? Simplesmente deixei. Sabe? Enfim, é por isso que é muito importante o educador musical saber, e não só educador musical, sabe, Julia? Eu fiz um curso para professores da rede regular do ensino e eu falei muito sobre isso. Porque, estou com uma criança autista, e aí? Teve um caso de uma professora que, ele não quer estudar, ele não quer. Eu falei, calma, você tentou fazer uma história social para essa criança? O que é uma história social? Não sabia. Então, o que é uma história social? Você faz previsibilidade, faz uma rotina. A criança não quer ir no parquinho, faz a plaquinha do parquinho, mostra para a criança, traz uma antecipação para essa criança, sabe? Então, o que eu percebo muitas vezes é essa falta de pesquisa, essa falta dos educadores, terapeutas, enfim. E, gente, tem muitos terapeutas aí também que você vê algumas coisas e você fala, o que é isso? Sabe? E tá tudo bem, beleza. Porque, Júlia, eu digo uma coisa, até voltando um pouquinho aqui, no assunto que a gente falou, até esqueci o nome dele, mas ele falou que eu concordo, estágio supervisionado, estudos, leitura, etc., que estava falando sobre a questão da música, dos complementos, né? A gente falou da faculdade ali. Juliana lá e os amigos fizemos EAD e não fomos aceitos, tivemos que voltar para a FMU e revalidar nossa formação. Então, aconteceu muito isso aí, mas eu voltando nesse assunto, o que eu digo, gente? Aí cabe, é aí que eu falo que o bom profissional, ele vai ter sempre cliente. Sempre.
O mau profissional não vai, porque ele não se sustenta. Aí entra o cara que fez EAD, entra o cara que fez qualquer coisa. Se o cara que fez EAD, e tem muito que fez EAD, cara, que tem trabalhos lindos, porque o cara deu continuidade aos estudos, sabe? Foi lá e fez um curso presencial depois, né? Cumpriu o papel aí, o protocolo do papel, e depois foi fazer um curso presencial, foi fazer alguma coisa e tal. Então, eu acho que o profissional ruim, ele mesmo se queima. O profissional bom, ele continua. Ele continua sempre. E pensando nisso, na nossa, qualquer área tem, né? Assim, qualquer área tem esse fajuto, né? Eu, quando eu comecei a dar aula, fui chamada para trabalhar numa escola da minha casa, na rua, assim. E como eu não tinha muita experiência, falei, ótimo, escola pequena, um aluno de cada vez, não era a turma. Fui assistir umas aulas, eu não fazia estágio ainda, né, para a faculdade. E aí, o que que eu fiz? Bom, nunca assisti uma aula com esse olhar de adulto, então eu vou assistir uma de alguém que já pratica aqui dentro da escola para entender como que eles fazem aqui dentro, né? Ah, meu Deus, que arrependimento que eu tive, porque eu não aprendi nada. Porque era uma pessoa que, infelizmente, não era da área da música. Ela era do teatro e estava ali dando aula de musicalização É infantil. muito difícil. Isso acontece muito, né? É, Cara, que decepção que eu fiquei de ver aquilo, assim. Eu assisti a aula, né, por respeito, e depois saí e, não, desculpa, não vou. eu tive uma professora no ensino médio, uma professora de português que uma vez quis dar aula de música. Aí eu corrigi ela na aula, sabe? Uma coisa que ela falou, enfim. Aí foi muito complicado. Não que o professor de português não pode dar aula de música, não é isso. Mas, gente, prepara. É igual, teve coisa aqui que eu tive a humildade de vir aqui anotar, porque eu não lembrava. E tá tudo certo, sabe? Eu acho que o grande lance das profissões, enfim, é você conseguir separar o profissional do pessoal. E o profissional, ele consegue ultrapassar barreiras quando ele é bem feito. Quando você pensa em ajudar o teu colega, entende? Pegando um gancho aqui em uma situação que é o seguinte. Depois da regulamentação da musicoterapia, muita coisa aconteceu. A lei hoje, ela te dá um respaldo que é o seguinte. Podem ser musicoterapeutas no Brasil pessoas com graduação, pós-graduação ou profissionais que tenham comprovado mais de 5 anos até dia 24 de abril de 2024, 5 anos de atuação dentro de clínicas como musicoterapeuta, antes da lei. A lei tem essas três vertentes. Então, se o profissional, o educador musical, vamos dizer assim, mas ele trabalha já dentro do ambiente clínico, ele é um terapeuta, mas ele trabalhava com a musicoterapia, sabe, lá dentro, e tem como comprovar isso, com uma documentação válida, assinada por um diretor de clínica, comprovando que realmente ele trabalhava dentro dos moldes da musicoterapia, etc., ele pode se associar a uma instituição. Porém, e sempre tem um porém, né? Algumas instituições não estão aceitando. Foi onde muitos musicoterapeutas entraram com recursos e estão ganhando. Clínicas não estão aceitando. Os musicoterapeutas estão indo lá, entrando com recursos, estão ganhando. Você vê as pessoas falando da graduação e da pós-graduação. Ok. Mas, gente, tem tanto musicoterapeuta, que eles são de musicoterapeutas práticos, né? Que continuam os seus estudos, que continuam tem uma pós-graduação, às vezes EAD, e etc, etc. Porque, cara, o cara que ele só trabalha como educador musical e musicalização, enfim, e ele vai entrar numa clínica, ou ele pede uma comprovação de uma clínica, ele pega alguma coisa simplesmente ali para ter o registro, primeiro que logo ele cai. Logo, porque ele não vai conseguir sustentar por muito tempo, porque ele não tem um conhecimento teórico. A base.
A não ser que ele consiga isso, vai fazer curso, vai fazer, sabe, outras coisas, etc, etc. Então, a lei tem essas três questões. É criado no Brasil uma associação chamada ABMT, Associação Brasileira de Musicoterapeutas do Brasil. A ABMT segue a lei. Então, se você está com um curso EAD reconhecido pelo MEC, você tem registro. Se você está com um curso presencial reconhecido pelo MEC, você tem registro. Se você é musicoterapeuta prático, vamos dizer assim, com mais de 5 anos comprovados, atuando dentro de clínicas interruptas de 5 anos, comprovação, você consegue o registro, sabe? Porque é tudo muito novo ainda. E aí cria-se uma discussão em cima disso, algumas outras instituições omitindo essas informações que estão constando na lei, estão ali dentro da lei, porque muitos musicoterapeutas estão falando de regulamentação, mas nem leram a lei. O que fala, sabe? Porque, cara, e aí? Deixa a pessoa trabalhar, ela vai se empenhar sozinha. E outra coisa, a Associação de Musicoterapia não é órgão regulamentador, não é órgão fiscalizador. Musicoterapeuta não tem obrigação de estar associado a uma instituição dessa. Mas eu falei disso no vídeo, é muito importante, gente, porque ali você tem uma classe junto com você. Entende? Uma instituição, se você precisar de um respaldo jurídico, você tem. Entendeu? Eu não estou falando que A mais B, mas não é obrigatório ainda o musicoterapeuta estar associado a uma associação de musicoterapia. Né? A partir de 2026, quando se passar graduação, etc., tiver aí é uma outra coisa. Né? Está, sim, havendo algumas fiscalizações, algumas questões, por questões éticas. Mas isso você pode fazer por qualquer pessoa qualquer profissional que você veja. Pô, tô vendo que aquela pessoa ali tá fazendo um negócio que, cara, eu não concordo. Eu acho. Aí você vai averiguando, você vai chegar a um denominador que você vai falar, realmente aquela pessoa não é profissional. Tá mais para um lance de um charlatão do que qualquer outra pessoa. Então, é que é complicado isso, porque se você está falando de que é uma área da saúde, você espera que, no mínimo, tenha-se um estudo básico para isso, né? Prévio. Então, eu acho que isso deve ser exigido sim, não tem como você fugir disso, né? Aliás, até a área da saúde, da educação, não dá, não dá. Você, agora, vou deixar quieto que a pessoa vai se queimar sozinha. Tudo bem, eu entendo, eu acho que isso é verdade mesmo, acontece, mas é saúde, né? A gente não pode deixar ficar esperando. Eu entendo assim. Não sou da área, mas na minha visão eu não posso deixar a pessoa não, se eu falo deixar, queimando que é saúde, sabe assim? a pessoa mesmo, cara, ela não vai conseguir emprego. As clínicas estão por dentro do que está acontecendo. Será? Tá. E Não, os particulares, sabe? Vai aceitar paciente particular, vai começar a atender gente que realmente precisa de uma pessoa qualificada. tem essa questão que. Mas, Júlia, eu já vi psicólogo. Pessoas assim, sabe, que você fala, cara. Eu participei de sessões de terapia. Eu tive que fazer terapia por causa da minha sessão de terapia. Ai, que complicado. Mas porque eu falei, caraca, aí quando você vai para um profissional qualificado, você fala assim, meu Deus, cara, como que essa pessoa tá na ativa? E tem. É muito pertinente, é um campo muito, muito aberto, né? Mas realmente, já que a musicoterapia está entrando na área da saúde, é considerada uma terapia, eu acho que é muito importante a pessoa ter pelo menos um fundamento, saber pelo menos ali, isso é essencial, acho que a gente não precisaria nem estar falando, né? Saber o que é. Eu vou trabalhar com autista, mas eu não sei nem o que é uma estereotipia. Então. Sabe? Ele fica batendo a mãozinha assim. Por quê? Por que ele faz isso? Então, pois é. Por isso que eu coloquei.
Por isso que eu coloquei lá no meu post dizendo exatamente isso. Toda vez que alguém me encaminha, e não foi uma ou duas vezes, várias vezes já me encaminharam, assim, tô com um aluno, tô com uma criança assim, você faz atendimento com ele, você dá aula de música particular para ele, eu falo, na verdade, o que você está procurando não é uma aula de música, você está procurando um musicoterapeuta, eu não tenho essa formação, né? Aí eu postei isso, uma outra moça comentou, musicista também, ela comentou, não, mas vale lembrar que educador musical pode dar aula para quem tem algum autismo, quem tem síndromes, quem tem, etc. Para esse público de neurodivergentes. Falei, com certeza, mas é outra coisa, é outra situação que nós estamos trazendo aqui. Eu prefiro não dar, eu vai do meu conforto. Eu não vou dar uma aula particular para alguém que tem um síndrome de Down, por exemplo, porque eu preciso saber daquela síndrome e eu não sei. E no momento eu não vou ser uma boa profissional, eu não vou ter ética nenhuma se eu fizer isso. Eu prefiro que ele seja atendido por um profissional da musicoterapia. Eu faço encaminhamentos. Agora, num grupo, na sala, na escola, lógico que ele vai participar da minha aula e eu vou fazer de tudo para ir atrás de entender. Já tive muitos alunos assim. E fui atrás, busquei entender, conversei com a assistente que ia junto com eles e com a acompanhante. Então a gente teve um trabalho em conjunto assim nesse sentido, mas é outra coisa, né? Você não pode sentir. Esse aí é um campo bem abrangente. Eu li muito sobre isso, sabe? Pesquisei. Inclusive, tive a oportunidade de dar um curso numa pós-graduação do Espírito Santo chamada Educação Musical Inclusiva. Tá? Então, é muito bacana o trabalho deles, muito interessante, porque é o que a gente falou aqui. Inclusive, rolou também rumores a respeito disso, educação musical inclusiva, não existe educação musical. Aí eles foram lá e criaram a pós provando que sim, o aluno, a criança com autismo pode tocar um instrumento, a criança com instrumento pode tocar, mas o objetivo é diferente. Você entendeu? A finalidade nesse caso é que o autista toque, é que a criança com síndrome de Down toque. Eu tenho uma pessoa que, para mim, é uma referência nisso, que é a Etna. Não sei se vocês já ouviram falar. A Etna Gutierrez. O trabalho dela é educação musical inclusiva. A Etna é TO, mas ela trabalha com isso. Né? Ela não é musicoterapeuta, ela trabalha com educação musical, ela mesma diz. Então, existem inúmeros profissionais, mas é o que você acabou de dizer. Gente, se preparem. Entendam o que vocês estão fazendo. Não é simplesmente, esse aluno aqui com síndrome de Down, né, hoje é T21, não está conseguindo executar tal coisa. Tá, mas você viu como está o tônus muscular dessa criança, você viu quais são as limitações dessa criança, é tudo isso. Porque aí você vai fazer uma análise e em cima dessa análise você vai criar o seu plano pedagógico, não é terapêutico, em cima dessas questões. Tá? Então, é uma linha muito tênue, é um fiozinho de cabelo que você precisa estar muito atento, tá? No que você está fazendo, e como você vai fazer, porque, gente, o que mais tem hoje em dia são pessoas que estão aí se apropriando. Inclusive, eu estava conversando com uma pessoa, você é musicoterapeuta? Pô, isso é modinha agora, né? Modinha. Tá todo mundo sendo musicoterapeuta, tá todo mundo enfim, são questões, críticas que vão sempre acontecer, não só na educação musical, porque, Juliana, na verdade, eu penso o seguinte, a música ainda, para muitos brasileiros, muitas pessoas que moram no nosso país, é entretenimento. É, sim. É, é isso, tá? É Não recreação. tirando esse lugar da música, tá? Porque uma das coisas que eu ainda tento permanecer hoje bem menos, mas tento permanecer é com meus shows, com as minhas coisas. Porque aí eu Alan, músico, né? Eu falo que é a minha parte da terapia ali, tocar ali junto, exercitando aquela coisa que foi aonde eu comecei, né? Meu intuito quando eu comecei lá com 13 anos não foi ser musicoterapeuta, foi ser músico, tocar, e as coisas foram vindo, né? Mas isso é muito válido, assim, ainda mais a gente como artista, né? A gente
tem essa necessidade, eu acho. Mas as pessoas têm essa mania de entender como recreação. Outra pessoa comentou lá, né? Ah, todo mundo confunde, às vezes, já recebi gente que confunde a musicalização com a recreação musical. E eu falo, então, pois é, já me chamaram para ser recreadora num espaço em que eu não sei ser recreadora, eu sei ser professora de música. Mas essa história de ser modinha é bem complicado, assim. Eu entendo que a musicoterapia, ela tem que ser. É um outro campo que a gente, como educador, é muito válido a gente fazer uma pós e realmente estudar isso para melhorar o nosso trabalho. Por isso que eu quero fazer. Não vou, não tenho ainda essa vontade de mudar para musicoterapia, mas para melhorar o meu trabalho. Porque eu sei que isso vai me fazer bem, vai fazer bem para os meus Participar alunos. de grupos, existem muitos grupos hoje, Júlia, que estão difundindo a musicoterapia, grupos de estudo mesmo, né? Que são muito interessantes de participar. Ah, não quero ser musicoterapeuta, mas vai lá entender. Ou você vai entender um pouquinho sobre neurociência, sabe? Entender como que funciona, como a música funciona no cérebro, né? Tem um programa chamado Neuromúsica, eu não lembro agora a faculdade, eu só sei que eu sigo o pessoal que tem um trabalho, não sei se não é Oscar, enfim, não vou lembrar, depois eu te mando o perfil deles. São pesquisas voltadas para a neurociência da música, né? A música em si, a música é o foco principal. Então, é um grupo muito grande de uma faculdade que faz pesquisas, e com base nisso, a gente vai tirando as nossas conclusões, vai pesquisando, vai entendendo como funciona tudo. Falando nisso, teve uma pessoa que perguntou quais são quais instituições, ó, o Lucas Leme perguntou, quais instituições ou profissionais você indica para obter uma formação sólida em musicoterapia? Onde que está isso? Ah, perguntou É, na sua caixinha aqui? ele Não escreveu, aparece. ele escreveu aqui na live, um Ah, pouquinho legal. acima. Tá, vamos lá. Pós-graduação. Tem eu não lembro, duro que eu vou abrir bandeira aqui, né, gente? Mas tá bom. Você pode pesquisar. Ah, você diz da sua opinião, né? Da sua opinião A profissional, o que, que você conhece? PEG tem uma graduação muito interessante. Inclusive foi lá que eu me organizei, né? Fiz lá. Então a Sensupeg tem uma formação muito, uma grade curricular, professores muito bacanas. Né? A Sensupeg é Qual? de Sensupeg. É, é bem interessante, ela é de Joinville, Santa Catarina, mas ela atua no modelo híbrido, né? Que é online e presencial, que é o que exige, né? Tem as horas que exigem lá. Porém, eu já vi cursos, agora eu esqueci, ontem mesmo, anteontem, um amigo falou, ah, cara, quero fazer musicoterapia e tal, e eu vi essa EAD, o que você acha? Pô, a grade do curso era linda, entendeu? Muito boa. Então, assim, eu acho que vale a pena você consultar o pessoal, mas assim, o que eu posso indicar é que eu fiz, né? Assim, Sensupeg é uma faculdade legal, que inclusive as associações aceitam, né? Tem esse modelo híbrido, tem estágio, tem tudo esse negócio. E eu acho que é bem pertinente e vai de acordo, né? Agora, graduação, eu não fiz a graduação, né? Então não sei opinar, mas tem várias faculdades aí interessantes. Eu acho que o lance é você pesquisar a grade, pesquisar a relevância daquele curso. E depois, gente, de tudo, independente se você faz EAD, se você não faz, qual faculdade você vai ter que ir para uma supervisão clínica. Você vai ter que procurar um musicoterapeuta, uma pessoa que está ali, porque, como falei lá no início, a faculdade não vai te ensinar. Não vai te ensinar, vai te dar pinceladas ali de como você vai atuar, abordagens, etc, etc. Depois é cara no livro, prática e supervisão. É, é É isso isso. aí. O que você está falando, a Neuromúsica, é a Universidade Federal, da Universidade Federal do ABC, que Ah, a Viviane Loureiro dá aula lá, se eu não estou exato, é enganada. verdade, é Ela verdade. dá Exato. aula de neurociência e música, e eu fiz uma vez um curso dela, sensacional, na pandemia, é muito boa, vale a pena mesmo. Mas também, Ela era uma das professoras do curso lá da educação musical inclusiva que eu fiz lá in- de Espírito Santo. inclusiva, ela fala muito sobre isso, é mesmo. Vale procurar por esses nomes também. E acho que não tem. A BMT não faz indicação também? Faz. O pessoal, você manda uma mensagem para eles lá, eles vão te indicar na sua região, eles pesquisam por regiões, né?
Eles vão te indicar as faculdades, as melhores ali, que eles acham, na opinião deles. E o pessoal muito acessível, muito tranquilo, estão no Instagram lá. É só você mandar uma mensagem ali que eles vão te responder. E tem que ver também se o curso está associado à organização, não é? Olha, hoje o curso tem que estar reconhecido pelo MEC. Ponto. Entende? Daí é complicado, né? É, Porque tem tanta coisa associada, já certificada pelo MEC, tanta gente. tem que estar, infelizmente tem essa brecha aí, né, onde muita gente está conseguindo muitas coisas. Tem que estar reconhecido pelo MEC. Né? Estando reconhecido pelo MEC, tiver uma grade ali, se eu não me engano, de 760 horas, tá dentro. Que critérios, né? Jesus, você fica lá 660 horas. Aí vai de associação, né? É porque é a lei, né? A lei está lá, enfim, tem umas brechas nessa lei que são meio complicadas se a gente for parar para discutir, mas, enfim, É, vou me alongar muito, senão vou criar. Eu quero trabalhar em paz. é não, deixa. Outra hora a gente discute isso. Não. Eu ia também te perguntar quais foram as dificuldades assim que você enfrentou nesse caminho como musicoterapeuta. E para quem está querendo, né? Para gente que está querendo entrar nesse ambiente, estudar sobre isso e tal, para a gente usar como uma precaução. Uhum. Ó, é muito simples. A dificuldade é você ter a aceitação que a tua profissão é uma profissão que não depende de outra, não depende da psicologia, não depende do qualquer outro tipo de abordagem para você atuar, porque tem muitas clínicas que estavam obrigando o musicoterapeuta a atuar junto com o coterapeuta que fosse psicólogo, entendeu? Para que aquele coterapeuta assinasse, enfim, uma série de questões assim, sabe? Então, eu acho que a divulgação hoje em dia da musicoterapia está muito ampla. Tem muita gente mostrando muitas coisas, sabe? Interessantíssimas sobre a musicoterapia. E o que eu encontrei, principalmente aqui onde eu moro, e ainda encontro, é essa questão da aceitação, de entender que eu não estou ali fazendo uma aula de música, né? Que eu não estou ali fazendo uma recreação e tem um objetivo. A minha cabeça, por mais que eu esteja na educação musical, hoje ela é totalmente terapêutica. Então, estou ali pensando de forma terapêutica. Inclusive, eu tenho crianças que eu atendo que depois eu chego para os pais e falo, olha, a questão do teu filho, ele precisa passar pela musicoterapia, tá? Depois de um tempo, ele precisa passar pela musicoterapia. A gente precisa trabalhar outras questões. Aí a mãe acaba concordando, porque eu mostro as evidências daquilo, por que eu estou falando. Não é simplesmente, vou colocar. Né, mas eu acho que a minha maior dificuldade aqui é realmente isso. Não sei se eu posso chamar de dificuldade, porque eu tô ampliando aqui os horizontes, né, na cidade. Tem gente que já trabalha aqui com isso, mas pelo que eu fiquei sabendo, aqui na cidade eu sou o primeiro a ser registrado, né, a estar em uma associação, a estar nessa questão toda. E é isso, não tem. Eu vou trabalhando, Júlia, de uma forma onde eu estou sempre pesquisando o que eu não sei, sabe? Então, poxa, eu vou trabalhar igual eu tive agora, tem até um vídeo na minha rede social de um senhor que ele é tetraplégico. Pediram para eu atender. Ele teve um acidente, etc. E aí eu fui fazer supervisão antes de atender, para entender aonde eu podia atuar, né, o que eu poderia fazer. Porque muda muita coisa. Né? Você está lidando ali com uma pessoa que às vezes não é verbal, está lidando com uma pessoa que não tem o movimento da mão, etc. Mas no caso dele, inclusive a família, né, pediu até por uma questão, eles estão querendo fazer algumas questões lá com ele, para eu postar o vídeo e tal, me autorizaram. Ele mexendo as mãos, ele cantando, depois de 11 anos acabado, sabe?
são coisas assim, gente, que você encontra. E outra, gente, vocês podem fazer a graduação, podem fazer a faculdade que for, pode fazer o que for. Se vocês não tiverem a terapia como amor dentro do coração de vocês, querer servir o outro, porque tem muito musicoterapeuta que às vezes tem que trocar uma criança, tem que estar ali em contato com o corpo, tem que estar ali. É isso. Ética, profissionalismo. E aí muitos param ali. Chegam nesse momento, param. Conheci, teve um que falou para mim, Alan, não é para mim isso aqui, não dá. Eu tô voltando para dar aula de música. Se formou, se organizou, tudo, fez tudo certinho. Parou. Tudo bem. E é muito bacana quando a pessoa faz isso. Por quê? Porque ela tá sendo verdadeira com ela mesma, né? É essa a questão. Conhecendo os seus limites também, o que é pra você, o que não é pra É você. isso. Né? É isso. E com os pacientes, no fim das contas, porque ele ia fazer algo que não ia ser de coração, não ia ser, talvez, tão bem feito quanto poderia, sabe? Então, toda essa história que o paciente merece, toda essa Sim, atenção, né? Então, sim. É muito bom. sobre isso. Obrigada por compartilhar tudo isso. Eu não sei se você deixou de falar alguma coisa que você tinha preparado. Geralmente eu peço pra... Não, você falou que não? Não, não Não, deixou pode. Não, eu tô só. Pode falar. nada que você tinha preparado? Ah, tá. É, Quiser complementar, porque eu sempre peço para os professores que vêm aqui deixar uma atividade. Eu até te escrevi, mas acabei nem falando disso com você no privado. Eu mas eu vi sempre lá. Eu vi lá. você viu? É, no Mas eu fiquei roteiro. pensando, talvez não fizesse muito sentido, não Super sei, né? Porque simples, ó. Super simples. Passem a ouvir, façam uma atividade. Ouçam a música na sua totalidade. Por que você gosta? É uma pergunta que eu deixo. Por que você gosta de determinado estilo de música? Sabe? terminado? Estilo de música, tipo de música. Por quê? Por que aquele ritmo te agrada? Anota isso. Por que o outro não te agrada? E aí, na hora que você for dar uma pesquisada, que você for dar uma revivida, você vai ver que muita coisa tem relação com a tua infância, que tem relação com o gosto musical dos seus pais, das pessoas que estavam ali no seu entorno, dos ambientes que você frequentava, sabe? Então, essa, esse olhar olhar com o ouvido, né? Se é possível, né? Meio redundante, mas olhar com o ouvido é muito importante, né? A gente realmente deitar, ouvir ali aquela música, ouvir os elementos daquela música, é quase uma questão de percepção, de perceber. Olha só, a gente bebendo de novo na educação musical, na percepção musical, entendeu? É isso, é uma super atividade essa, se conectar ali com realmente o que você gosta. E com aquelas coisas que você não gosta, passe a ouvir também para ver o porquê você não gosta. Você tem que ter um pouquinho de análise também crítica, etc. E eu quero indicar um livro, se for possível. Com Esse certeza. livro, inclusive, não tinha no Brasil, e aí quando eu comprei, eu não sei se agora tem, tá? Quando eu comprei, ele até um pessoal que eu convivi falou assim, cara, eu quero ler esse livro, mas está aqui comigo, não deixa. Que é esse aqui, ó. Perspectivas práticas e teóricas da musicoterapia no Brasil, tá? Perspectivas práticas Da, e teóricas. e teóricas da musicoterapia no Brasil, tá? Uhum. Esse livro é do Gustavo Gatino, tá? O Gustavo Gatino é um musicoterapeuta fantástico, brasileiro, tá? E tem um trabalho magnífico, tá? No Brasil e fora do Brasil também. E aqui ele fez uma reunião, né, de vários musicoterapeutas e abordagens da musicoterapia, explicando como funciona, colocando casos práticos, etc, 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 que vale muito a pena ler. Tem bastante coisa interessante nesse livro. Legal, boa indicação. Boa indicação pra gente que quer conhecer mais um pouco e não sabe por onde começar. Tá vendo? Aí, Por aí. perspectivas práticas e teóricas da musicoterapia no Brasil. Muito bom. Obrigada, Alan.
Obrigada. Eu que agradeço. Esse bate-papo foi muito bacana, porque a gente tem essa questão, né? De educação musical, musicoterapia, musicalização. Gente, são objetivos distintos, né? Terapêutico, um é terapêutico, o outro é pedagógico, mas por que não a gente não beber na fonte da musicoterapia, de entender algumas questões, não que você vai ser musicoterapeuta, não é isso, é você aprender sobre. Da mesma forma como que você às vezes estuda neurociência, não vai ser neurocientista, vai aplicar, sempre pensando na aplicabilidade da questão. Né? Como eu aplico, quem já aplicou, né? Então eu acho muito interessante essa formação continuada. Até E porque, revivendo aquele nosso tópico da nossa primeira live, né? A gente usa disso, a gente usa muito da musicoterapia, desses estudos já feitos da neurociência, para advogar a favor da música e da musicalização, né? Do porquê que é importante, ou quais os benefícios para aula de música, né? Por que seu filho precisa estudar um instrumento, o que isso traz de bom, e etc. Então, se a gente já faz isso inconscientemente, por que a gente não faz isso de uma forma mais consciente para ter mais informação e passar e espalhar mais verdades e menos mitos, é, né? E, assim, um conselho que eu dou é realmente busquem fontes seguras de estudo. E essas fontes seguras vocês vão conseguir com uma coisa só, pesquisa. Pesquisa, feedback, entendeu? Ainda é muito recente a musicoterapia no Sim. Brasil. Muito recente. Olha só, a regulamentação foi ano passado, não tem nenhum ano de regulamentação. Tem muita coisa para rolar ainda. Muita coisa para rolar. Mas cabe a nós entendermos, né? O que pode, o que não pode, o que. Na verdade, eu acho que ainda é o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Eu também eu concordo. É isso. É isso. Não tem muito isso pode, isso não pode, isso é tal coisa. Não, sem tirar a questão de instituição, né? Mas eu acho que cada um é responsável pelo aquilo que está fazendo. Então, é muito interessante se preparar e estar do lado de pessoas que já se prepararam, que estão preparadas, etc. O termo, o que é musicoterapia, vai continuar. Música o que? Vai continuar. Aulinha de música vai continuar. Tia, tio, vai continuar. Não tem como. Mais para frente. Eu acho que com a disseminação, agora, eu acho que a musicoterapia, finalizando assim, sabe? A musicoterapia vai trazer muitos benefícios para a educação musical. Muitos benefícios. Né? Principalmente a validação, o reconhecimento da música, né? De uma forma mais abrangente. Inclusive, assim, no meu TCC, falei muito disso e a banca elogiou sobre essa questão, que eu trouxe para esse viés da educação, né? Então, foi muito interessante. Se alguém que está aqui na live quiser ler o TCC, só me chamar no Instagram aqui que eu envio o TCC para vocês lerem, tá? E é isso aí. Você leu, né? Ou não? Você me mandou, se eu li já é outra pergunta. Acho que é pra de novo, é outros 500, né? Não, É. eu leio de verdade. Eu vou até salvar no meu livros aqui do, Uhum. acho que né, do iPad para eu conseguir ler com mais. Me manda outra vez, por favor. Vou E, mandar. e quem quiser já comenta. Eu acho que nada só por cima e não. Uhum. Mas eu quero te agradecer muito, porque foi uma aula Imagina. e acho que precisa mais disso, infelizmente. Vão surgir outras dúvidas sempre, e eu sei que você está de portas abertas e conversas aí no Instagram aqui, né? Abertas também para receber quem Claro. quiser com você, Uhum. tirar dúvidas. E eu quero deixar um convite que se eu não faço agora, antes do entrevistado do entrevistado sair, eu esqueço. Que é Tá, toda lá. semana acontece a live de sala dos professores. Por favor, indica para mim, Alan, o Alan, o
que você tá falando, que você comentou, esse teu colega. Me indica ele, quero trazê-lo, porque é um tema bastante. Nossa, surge muito mito, né, em volta disso, assim, muitos vídeos também na internet falando sobre isso, e a gente nunca sabe no que acreditar, então acho muito importante falar sobre, falar sobre isso. E toda semana tem essa sala de professores, às 8h30, no mesmo horário. Eu sempre aviso com antecedência, vocês estão super convidados. Não tem replay, então tem que assistir ao vivo mesmo. É isso aí. Ô, Alan, muito obrigada pela sua presença, pela aula, pelo seu tempo, pelo seu preparo. E depois ela vai ficar disponível para você, a gente conversa no privado. Tá Obrigado, bom? muito obrigado, E tá? Agradeço. quando vier a São Paulo, avisa que a gente faz Opa, um som, vamos sim, com né? certeza. Valeu, tá? Muito obrigado e qualquer coisa eu tô por aqui. E vida longa a sala dos professores aí, tá muito bacana. Vida longa. Obrigada. Beijo, sucesso. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.